Imagina a seguinte situação. Tem uma disputa judicial gigantesca rolando, tipo milhões de reais em jogo, ou talvez, sei lá, até a liberdade de alguém pendurada na balança. É um cenário de pressão total, né? Exatamente. E a decisão final, o destino de tudo isso, se resume a uma única frase numa sentença. O que, teoricamente, exigiria uma precisão matemática. Perfeito. A gente espera uma linguagem exata, limpa, cortando o problema direto no osso. Mas e se no meio dessa engrenagem burocrática toda, o redator simplesmente decide, usar poesia no lugar de lógica estrita? Olha, o resultado quase sempre é o caos interpretativo. Total. É aí que aquele famoso bisturi afiado do direito vira um pincel surrealista, sabe? Borrando contornos que, assim, precisavam ser exatos. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é tão crucial para quem nos ouve. Sem dúvida. Nossa missão aqui não é declamar versos ou fazer análise romântica de literatura. Longe disso. É uma pegada bem mais técnica. Isso. Nós vamos pegar as figuras de linguagem e desconstruir essas belezinhas como verdadeiras ferramentas cirúrgicas. E, bom, muitas vezes como armadilhas bem perigosas dentro do ambiente jurídico institucional. Especialmente focando no concurso para analista judiciário do TRF2, né? Exato, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O recado para quem acompanha a nossa análise é muito direto. Entender como esses desvios intencionais da norma afetam a clareza. Não é só teoria de cursinho, gente. É sobrevivência pura na hora de encarar um texto forense. Porque, veja bem, no meio institucional, a clareza é meio que a lei suprema. A regra de ouro. Sim. O texto oficial exige o que a gente chama de denotação, aquele sentido literal, frio de dicionário. Tá, e quando uma figura de linguagem entra nessa jogada? Ela traz a conotação, o sentido figurado. E um uso inadvertido disso simplesmente destrói a segurança jurídica de um ato. Mas, por outro lado, para quem está lendo, dominar essas ferramentas é a chave mestra para decodificar essas sentenças complexas, né? Com certeza. Decodificar jurisprudências e textos densos que, não entregam o significado ali de bandeja. Então, vamos construir isso passo a passo, do menor elemento até as grandes ideias. E acho que não tem lugar melhor para começar do que pelo básico. A escolha da palavra isolada. O famoso arsenal lexical. As figuras de palavras, os tropos. Porque, toda grande confusão começa quando a gente pega uma palavra e transfere o significado dela por alguma associação. Associação lógica ou analógica, exato. E a campeã de bilheteria nisso, sem sombra de dúvida, é a metáfora. Olha, eu vou ser bem sincera aqui. Eu sempre tive a leve impressão de que a metáfora é só uma comparação com preguiça de usar conectivos. É só isso mesmo. Não é bem preguiça. É mais uma questão de intensidade, sabe? Como assim? A mecânica da metáfora é uma fusão completa. Ela não avisa para o teu cérebro que está comparando. Ela só impõe uma nova realidade, direto. Dá um exemplo prático disso. Pensa em um texto forense dizendo a burocracia estatal é um labirinto intransponível. O cérebro de quem lê não pensa em paredes reais de um labirinto físico de arbustos. Claro que não. Ele pega a característica central, que é a dificuldade de achar uma saída, e funde isso com o conceito de burocracia. Entendi. Certo. E a comparação clássica, nesse caso, seria mais honesta, digamos assim? Ela é mais transparente. Na comparação, que também chamam de símile, a relação de semelhança fica bem explícita. Tem umas placas de sinalização no texto, né? Isso. O processo avançava como uma tartaruga, ou tal qual uma tartaruga. A estrutura está gritando ali, atenção, estou fazendo um paralelo. Enquanto a metáfora não avisa nada, ela chega chegando. Ela veste uma palavra com a roupa da outra. Tá, peraí. Se a metáfora é baseada nessa semelhança imaginativa maluca que o cérebro faz, o que exatamente é a metonímia? Ah, a metonímia é brilhante. Porque essa figura tem uma incidência altíssima nos concursos, pelo que eu vi no nosso material. E ela parece operar numa frequência totalmente diferente. É uma frequência muito mais lógica. A metáfora aproxima coisas que se parecem. A metonímia aproxima coisas que são, digamos, vizinhas lógicas. Vizinhas lógicas. É o que a linguística chama de contiguidade. O nosso cérebro é eficientemente preguiçoso. Ele adora uns atalhos. E a metonímia é o atalho?
É o atalho mental supremo. Você não troca um termo por outro porque eles têm a mesma carinha, mas porque um pressupõe o outro de uma forma indissociável. Me dá um exemplo de como isso brota no dia a dia de um tribunal. Pensa no atalho do autor pela obra. Muito clássico. Quando alguém fala assim, os analistas leram Pontes de Miranda durante a pesquisa. Bom, fisicamente impossível, né? Ninguém cortou o coitado do jurista Pontes de Miranda ao meio para ler o que tinha por dentro. Exato. Mas a tua mente simplesmente pula aquela etapa de dizer leram o livro escrito por. Ela vai direto para a fonte. Faz muito sentido. E outro mecanismo de contiguidade bem comum é o continente pelo conteúdo. Qual seria o exemplo? O plenário permaneceu em silêncio após a leitura da sentença. Ah, porque o espaço físico, tipo o carpete, as cadeiras, eles não fazem silêncio de verdade. Exatamente. A palavra plenário, que é o recipiente, absorve ali o significado das pessoas que estão lá dentro. É como quando eu digo que eu comi 2 pratos no almoço. Na verdade, eu comi a comida. Seria meio indigesto mastigar porcelana. Perfeita analogia. E no ambiente institucional, a gente vê muito uso do instrumento pelo agente. Tipo o quê? Dizer que um certo juiz é uma das melhores canetas daquela corte. A caneta não tem vida própria, não escreve sozinha, mas ela representa o poder de decisão de quem está segurando ela. Interessante. E o que me diz daquela substituição de uma parte pequena pelo todo? Eu acho que o nome técnico é sinédoque, né? Isso, a sinédoque é uma categoria de metonímia. Eu vi aquele exemplo de dizer que faltavam braços no cartório para dar vazão ao volume processual. Confesso que me deu uma imagem mental digna de um filme de terror. Uns braços soltos engatinhando pelo cartório. Exato. Meio macabro se você levar ao pé da letra. Muito. Mas a palavra braços aí representa a parte mais essencial para aquela função braçal mesmo. Ela substitui o trabalhador inteiro. É bem mais expressivo do que falar, faltavam pessoas. Sem dúvida. E para fechar esse pacote de atalhos lógicos, tem a troca do abstrato pelo concreto. Ou vice-versa. Por exemplo? A magistratura manifestou-se contra a reforma. Entendi. A instituição invisível, a ideia de magistratura, toma o lugar dos juízes de carne e osso. Perfeito. O conceito abstrato substitui o concreto. É fascinante como a gente faz esse malabarismo o tempo todo sem perceber. Agora, tem uma hora que a metáfora trabalha tanto, mas tanto, que ela meio que perde a validade poética, né? Ela cansa. O que nos leva à catacrese. Eu adoro pensar nela como uma figura que pediu aposentadoria e virou o único nome disponível no dicionário. Essa é uma analogia maravilhosa para a catacrese. Ela é literalmente uma metáfora desgastada pelo uso contínuo. Ela morre como poesia e nasce como vocabulário oficial, é isso? Isso, porque existe uma lacuna no nosso idioma. A língua não inventou uma palavra específica para aquilo, então a gente pega emprestado e nunca mais devolve. Tipo o braço da cadeira. Ou a folha do processo. Exatamente. Uma cadeira não tem membros superiores. Um processo impresso de papel não é uma árvore. Mas a gente naturalizou. E o grande campeão que é embarcar no avião, O exemplo supremo. que, sendo literal, exigiria um barco. A gente teria que criar o verbo enavionizar, sei lá. Mas a gente continua embarcando. Certo. Então nós dominamos o nível das palavras isoladas. Mas, convenhamos, palavras soltas não formam uma sentença condenatória. Elas precisam ser conectadas. Precisam ser empilhadas, estruturadas. O que nos joga direto no nosso segundo bloco de hoje. A arquitetura da oração. As figuras de sintaxe e de construção. Porque se errar uma palavra já é perigoso, imagina o que acontece quando a gramática inteira sofre uma manipulação. Acontece que a gente sai da semântica, lá do significado, e entra de cabeça na engenharia do texto. A fundação do prédio. A forma como a gente organiza a frase muda drasticamente o impacto daquela mensagem. E vamos ser honestos aqui. Pode falar. O meio jurídico, tradicionalmente, adora brincar com a ordem natural das coisas só para soar mais imponente. O hipérbato é a prova viva disso, a tal da inversão. O famoso hipérbato. É pegar aquela ordem certinha, didática, de sujeito, verbo e complemento e jogar tudo pro alto. Bagunçar a estrutura. Tem um exemplo no nosso material que é excelente. Decretou o magistrado, após longa instrução processual, a prisão do réu. Parece que o redator está encarnando o mestre Yoda.
invertendo a frase inteira. Total. Mas por que eles complicam algo que poderia ser tão simples e direto? Puramente por causa da solenidade. Romper a estrutura linear da frase tem uma função psicológica forte. Gera gravidade. Gravidade. Sim, colocar o verbo decretou logo de cara no começo da frase funciona como bater um martelo na mesa. Pá! Entendi. Se fosse na ordem direta, ficaria: o magistrado decretou a prisão do réu. Que é limpo, é super claro, mas não tem a mesma voltagem dramática e cerimonial da inversão. Faz todo sentido. Agora, mudando um pouquinho dentro da sintaxe. Tem dois conceitos que lidam com sumir com partes da frase. A elipse e o zilbuan. Isso, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui um minutinho. Porque na minha cabeça, esconder palavras num texto jurídico parece a receita certinha para um desastre. Pode parecer, mas não é bem assim. Qual é a diferença prática na hora da leitura entre omitir algo que todo mundo já sabe e omitir algo que eu acabei de falar? A grande diferença está na origem dessa omissão. O redator não esconde para confundir o leitor. Ele esconde para o texto ficar elegante, fluido. Ok, então como funciona a elipse? A elipse é quando você omite um termo que não foi escrito em nenhum momento anterior, mas o contexto ou a própria lógica entregam a resposta de bandeja. Dá um exemplo para clarear? Na secretaria, apenas silêncio. Ah, falta o verbo haver aí. Faltou o havia. Mas a sua cabeça preencheu na mesma hora, não preencheu? Preencheu, imediatamente. Essa é a elipse. Agora, o zeugma é o que a gente pode chamar de uma omissão por resgate. Como assim, resgate? O termo já foi dito. Ele está ali fresquinho na memória da frase anterior. E repetir ele deixaria o texto pesado, feio. Então eu apago na segunda vez. Exato. Tipo, o relator votou pela condenação, o revisor pela absolvição. A segunda oração engoliu a palavra votou. E engoliu porque ela acabou de ser usada. É uma faxina sintática. É, funciona super bem. Mas olha, agora a gente vai chegar num terreno onde a coisa fica, meio caótica. Ih, lá vem. A silepse. Também conhecida no mundo dos concursos como a temida concordância ideológica. Essa dá trabalho. É aquele momento mágico onde a gramática purista perde a briga e quem vence são as energias da frase, sei lá, a vibração. Podemos chamar de uma rebelião da mente humana. Boa, rebelião da mente. É quando a concordância verbal ou nominal simplesmente ignora o que está concretamente escrito no papel e vai lá e concorda com a ideia invisível que pulsa por trás daquela palavra. E isso rola em 3 frentes de batalha na nossa língua portuguesa, né? A primeira delas é o gênero. E o conflito aqui é sensacional. É o mais comum em gabinetes. O exemplo é: Vossa Excelência parece preocupado com o prazo. Gramaticalmente, Vossa Excelência é uma expressão feminina, certo? Totalmente feminina. A gramática de prateleira ia exigir um Vossa Excelência parece preocupada. Mesmo que fosse um homem. É aí que tá. Imagina que quem veste a toga ali ouvindo a frase é um juiz do sexo masculino. A mente do redator ou do orador sabe o sexo real da pessoa. Então a ideia esmaga a regra gramatical. Esmaga? A ideia, que é o sexo masculino do juiz, passa por cima do pronome de tratamento, que é feminino, o resultado é o adjetivo no masculino preocupado. E isso é a silepse de gênero. E a segunda frente é a silepse de número. Eu vi que acontece bastante com coletivos. Demais. Tipo, a multidão de manifestantes clamavam por justiça às portas do tribunal. Pera lá. Se a palavra multidão é singular, o verbo tem que ser singular. A multidão clamava. Deveria ser. Mas quando o redator fecha os olhos, ele não vê um bloco único e maciço chamado multidão. Ele enxerga dezenas, centenas de rostos gritando. Ah, essa imagem pluralizada na mente puxa o verbo para o plural como um imã. Exato. A multidão clamavam. E o terceiro caso, que eu acho o mais ousado de todos, é a silepse de pessoa. Esse é um truque de retórica brilhante. É quando o redator joga um sujeito ali, na terceira pessoa, mas ele não resiste e se inclui no meio do pacote. É o famoso os servidores públicos somos os garantidores da eficiência. Ao invés de usar o correto, que seria são. Isso. O emissor da mensagem veste a camisa da categoria no meio da frase. Os servidores públicos, e veja bem, eu sou um deles, somos. A mente atropela a concordância ali na cara dura. Agora, mudando um pouco de excesso de ideias para excesso de palavras,
A gente precisa falar do pleonasmo. A redundância. Todo mundo sabe que repetir coisas é um vício de linguagem horrível. Mas o material faz uma divisão super clara. Por que existe um pleonasmo aceitável e um condenável? Porque a intenção dita a regra do jogo. O pleonasmo estilístico é totalmente intencional. Ele é construído para dar um peso, uma ênfase dramática e contundente. Dá um exemplo desse estilístico. Aos culpados, a lei lhes reserva sanção severa. Gramaticalmente, esse lies está sobrando aí. Tá sobrando, porque o termo aos culpados já faz esse papel sintático. Mas essa repetição injeta uma energia super punitiva na frase. Dá um tom de sentença irreversível mesmo. É bem diferente daquele pleonasmo que todo mundo odeia no ambiente de trabalho. O famoso pleonasmo vicioso. Esse sim. Esse tem que ser banido sem piedade de qualquer redação oficial. Construções do tipo elo de ligação, há anos atrás, exatidão rigorosa. Chega a doer o ouvido. São acréscimos inúteis que nascem puramente por desatenção. É tipo entregar 2 volantes para o motorista de um carro só. Não melhora a direção em nada, só prova que a engenharia falhou feio. Exatamente. Bom, a gente já esticou as palavras nos tropos, já retorceu a gramática na sintaxe. Agora, vamos elevar o nível do jogo para o mundo das ideias. O topo da pirâmide. As figuras de pensamento. É aqui que os conceitos entram em choque. A lógica é testada ou atenuada. E tem um duelo mental fortíssimo aqui para quem estuda. Antítese contra paradoxo. Também chamado de oxímoro. Como que alguém, ali no calor da prova, com o relógio correndo, consegue separar uma ideia de contraste natural de uma contradição impossível? Olha, o tipo de distinção que exige que você coloque uma lente de aumento na lógica da frase. A antítese apresenta palavras de sentidos opostos, isso é um fato. Tá, até aí tudo bem. Mas presta atenção no mecanismo. Na antítese, elas coexistem pacificamente na nossa realidade. Uma ideia não aniquila a existência da outra dentro da mesma frase. Me dá um exemplo. A justiça busca separar o certo do errado. O certo e o errado existem no universo. Eles convivem no mesmo pensamento. A frase é super cristalina. Exato. O mundo tem noite e dia, tem quente e frio. São contrastes, mas são contrastes lógicos e possíveis. E o paradoxo? O paradoxo é uma anomalia intencional. É colocar 2 ideias opostas tão entrelaçadas que elas geram um curto-circuito. Elas se excluem mutuamente, desafiando as leis da física. Eu lembro do exemplo forense que a gente encontrou sobre isso. A testemunha manteve um silêncio eloquente diante do juiz. Perfeito. Mas vem cá, não seria isso apenas uma, sei lá, uma licença poética do juiz para não escrever que o cara ficou calado? É muito mais profundo e estratégico do que isso. Se a gente analisar a anomalia, o silêncio, por definição, é a ausência total de som e de palavra. Certo. E eloquência é justamente a habilidade de falar muito bem, de persuadir com as palavras. Então, como é que algo que não fala, fala muito bem? Essa é a mágica. A união cria uma impossibilidade literal. A frase quebra nossa realidade para expressar uma verdade que está nas entrelinhas. Que a recusa em responder foi a maior confissão dele. Exatamente. O paradoxo implode a lógica linear, enquanto a antítese apenas organiza a lógica em 2 polos. Entendido. O paradoxo trava a mente de propósito. E dentro desse pacote de pensamento, a gente também tem os coletes salva-vidas da comunicação, né? As ferramentas de diplomacia. O eufemismo é o rei dela, certo? Em vez de apontar o dedo para o servidor e escrever no relatório que o fulano mentiu, o redator escreve que ele faltou com a verdade. O eufemismo é a anestesia da redação oficial. Anestesia, adorei. Ele evita aquela aspereza e o choque de usar uma palavra crua, que poderia inclusive gerar um processo por dano moral no meio de uma investigação. Você preserva a informação, mas embrulha para presente. Já a ironia pega um caminho totalmente diferente. Ela usa o contexto como uma arma silenciosa. Uma alfinetada. Tipo, o advogado demonstrou uma pontualidade britânica ao chegar 2 horas após o início da audiência. Você diz o exato oposto do que você pensa. E o mais perigoso é que a ironia cobra um pedágio altíssimo do leitor, que é a interpretação de contexto. Se a pessoa não estiver atenta, passa batido. Total.
Se alguém pega só a primeira metade da frase isolada, num software de busca de jurisprudência, por exemplo, vai achar que é um super elogio ao advogado. O final da frase é que entrega ao tom satírico. Olha, nós já dissecamos os mecanismos, as engrenagens, os porquês de tudo isso. Mas como esse conhecimento super abstrato se transforma na prática das provas? A hora da verdade. Como isso afeta o pessoal que acompanha a gente e que vai sentar na cadeira para fazer a prova do TRF2? Porque as bancas de concurso hoje não pedem mais para marcar um X na alternativa que contém uma metáfora. Isso ficou lá na escola primária. Exato. Como elas cobram isso hoje? Subestimar a banca hoje é pedir para ser reprovado. A cobrança é muito sutil. É quase uma engenharia reversa. Engenharia reversa. Sim, eles usam essas figuras de linguagem como pegadinhas camufladas dentro de questões sobre norma culta, coesão textual ou reescritura. Vamos falar dessas armadilhas, então. Aquela nossa amiga rebelde de antes, a silepse, onde a mente vence a gramática. É aí que o candidato escorrega. É o terreno perfeito para a banca fazer estrago. Imagino. Imagina que a banca coloque um trecho lindo de um Machado de Assis da vida, ou de um grande jurista, que tenha uma silepse de número. Tipo, a multidão de credores clamavam por seus direitos. Tá, uma frase bonita. E aí? E aí, a questão vira e simplesmente pergunta: este trecho obedece estritamente à norma culta padrão aplicável à redação de atos oficiais? O instinto de 90% da galera vai ser gritar sim. É um autor renomado, é uma figura consagrada, óbvio que sim. E aí é que eles perdem o ponto na prova. Nossa. A resposta técnica, fria e calculista tem que ser um gigante não. Não obedece. Porque ato oficial exige denotação. Isso. A silepse é linda na literatura, é tolerada na ficção, mas na redação oficial ela é considerada um erro crasso de concordância. O candidato não pode se deixar seduzir pela poesia do texto. Esse golpe baixo das bancas. E o que eles costumam fazer com a metonímia? Você falou lá no começo que ela é uma ferramenta forte de coesão, né? A banca transforma ela num teste de fluidez textual. Como seria isso numa questão? Eles apresentam um texto onde o redator trocou, digamos, o Palácio da Justiça por o Poder Judiciário, para não repetir a palavra palácio duas vezes. Para não ficar aquele eco chato. Exato. A pergunta da prova não vai ser qual o nome da figura. Vai perguntar se aquele mecanismo é um recurso legítimo para manter a continuidade do raciocínio sem gerar uma repetição viciosa. O candidato tem que sacar que a metonímia serve como essa engrenagem de coesão do texto. Perfeito. Ele tem que ver a função estrutural dela. E sobre aquele duelo complexo da antítese e do paradoxo? Imagine um nível de maldade que dá para aplicar nisso numa questão de interpretação. A maldade é enorme. Eles plantam a confusão semântica de forma muito intencional. Eles jogam um paradoxo e dizem que é antítese. Exatamente isso. Eles colocam uma frase paradoxal dificílima de desvendar na alternativa e afirmam: o autor utilizou-se de meras antíteses para expor seu argumento. Quem está lendo com pressa, o coração batendo rápido ali na prova, vê duas ideias opostas e pensa, contraste é tudo a mesma coisa, é antítese. Marca que tá certo e cai na armadilha. A banca quer saber justamente se você, como futuro analista, percebe quando a lógica de um argumento só está sendo contrastada ou quando ela entra em curto-circuito e se anula. É, de fato, um campo minado. Mas tentando trazer toda essa nossa exploração técnica para a vida real de quem nos ouve. Para além da prova, né? Fica muito cristalino que o valor de dominar essas ferramentas é muito maior do que só garantir um cargo no TRF2. A gente está falando sobre a habilidade vital de conseguir ler as entrelinhas. E isso é necessário a carreira toda. De olhar para uma jurisprudência super densa e conseguir desmontar a argumentação de um relator, pedaço por pedaço. A leitura institucional tem que deixar de ser uma recepção passiva e se tornar uma investigação ativa. E as figuras de linguagem são as pistas dessa investigação. Sem dúvida alguma. Nós desmontamos as palavras isoladas, a gramática, o choque de ideias e os truques pesados das bancas. Foi uma jornada e tanto. Mas para amarrar tudo isso com chave de ouro, que pensamento provocativo a gente pode deixar para nossa audiência? Pensando, claro, nesse poder gigantesco e meio silencioso que a linguagem exerce em um ambiente que, teoricamente, só deveria lidar com fatos brutos. Olha, a provocação que eu deixo é quase um dilema. É um dilema ético e técnico ao mesmo tempo.
Conta pra gente. Se as leis, a Constituição, os manuais exigem a denotação extrema, a clareza inquestionável para garantir que haja justiça, até que ponto uma simples figura de linguagem, usada ali por uma certa vaidade intelectual num documento, pode alterar o destino prático de um réu? Essa é uma pergunta muito forte. Onde termina a elegância estilística de um analista brilhante e onde começa a insegurança jurídica? Porque, afinal, o texto permitiu dupla interpretação e afetou a vida de alguém. Uau! Fica aí o alerta sombrio, mas absurdamente necessário. As palavras, no mundo do direito, não são apenas ar deslocado pelas cordas vocais. Elas ganham peso material. Elas agem no mundo real. Elas aprisionam, elas libertam, transferem riquezas imensas. No fim das contas, é fundamental saber quando se está empunhando um bisturi e quando se está segurando um pincel. Muito obrigada por acompanharem essa investigação minuciosa conosco hoje. Foi um prazer, pessoal. Continuem sempre lendo nas entrelinhas e até o nosso próximo mergulho profundo.